você acha da renda fixa? Então, depende da renda fixa, né? Depende da renda fixa. Selic, né? CDI e Selic, eu particularmente não uso, não tenho, não pratico e não gosto. Eu faço a minha poupança nos fundos de bolsa, eu vou resgatando do fundo que está melhor, né? Para equilibrar o patrimônio. Mas renda fixa pré, eu acho que dá oportunidades fantásticas. Renda fixa de empresas, né? Títulos de empresas, né? Debêntures para quem sabe analisar isso, também tem oportunidades fantásticas, né? Então, essa segunda derivada da renda fixa, que se parece mais com ações, de alguma forma, né? Eu acho bem legal. Mas lá na casa a gente não tem DDQ para fazer isso. A gente não tem especialista nem nada para fazer renda fixa de empresas. Certo. Tá? A gente tem, óbvio, um conhecimento macro, um economista, então a gente faz renda fixa DI, né? Mas empresas, esse risco a gente não tem. Acho que tem até uma coisa que você já falou em algumas entrevistas, que é em relação à sua opinião sobre ter investimento em bolsa para todas as pessoas físicas. Vamos dizer assim, não, é lógico, pelo fundo de vocês, mas você tem uma opinião bem interessante. Eu queria fazer essa pergunta novamente e te indagar se faz sentido. Tem um livro bem famoso aí, tipo best-seller, O Passeio Aleatório por Wall Street, que ele meio que vai dando porrada nisso e fala, é melhor você comprar bolsa, mas então compra índice, que é melhor. Então, Sim. Qual que é a sua opinião? Você acha que o mero mortal deve ter uma carteira, deve delegar isso para um gestor ou deve comprar índice? Cara, ótima pergunta. Eu acho que o mero mortal deve ter uma carteira, ponto. Eu acho que ele deve ter a maior parte do investimento dele em ações. Essa é o que eu acredito, né? No longo prazo, ele vai ter momentos de apuros, mas no longo prazo ele vai sair muito melhor do que se tiver uma carteira em renda fixa. E aí, a segunda derivada, se ele deve ceder a gestão a uma gestora, né? Ou comprar índice, eu acho que é equivalente, né? Quer dizer, fazer uma estratégia passiva ou fazer uma estratégia ativa, aí eu acho que depende muito do nível de interesse, disponibilidade de tempo, né? E, honestamente, se o cara tem tempo para estudar e para se interessar, eu acho que vale a pena correr o risco de errar para participar do mercado, porque é uma coisa do dia a dia, né, cara? É uma coisa que deveria ser tão fácil e comum e para as pessoas que têm um celular, tem uma carteira de ações, entendeu? Todo mundo está habituado a falar sobre aquilo e tal. Então, eu realmente recomendo, porque falei até na última entrevista, né? Eu vejo ações como uma das maravilhas que o ser humano inventou, né? Que é uma coisa que se auto-reforça, tem geração de valor, né? E aí você vê, por exemplo, né, os Estados tem muita essa discussão sobre que agora, com esse novo plano do governo, né, que foi divulgado ontem, sei lá. O NIB. O NIB, né? A nova... de política industrial. Política industrial, vem aquela discussão de tipo, mas você deve deixar o mercado fazer isso por conta própria, ou você deve ter a intervenção do governo, né? E aí tem muitas linhas diferentes de pensamento em relação a isso, não tem nenhuma errada, mas quando você olha, por exemplo, nos Estados Unidos, lá a maravilha da bolha em ações, que lá de tempos em tempos aparece, é que ela permite disrupções tecnológicas que, se não fosse isso, não aconteceria. Por exemplo, o Elon Musk. O Elon Musk é filho de uma bolha. Ele criou o PayPal e vendeu lá por $200 milhões logo antes de explodir a bolha.com, não foi? Sim. E aí, com isso, ele investiu na SpaceX, que foi disruptiva. Né? Então, você vê que o mercado financeiro, o mercado de ações, ele tem capacidade de financiar a inovação, inclusive, né? Sim. E com isso o mundo vai andando para frente. Então, eu acho uma coisa, uma invenção, uma roda, né, fantástica que a humanidade inventou, né? E tem gente que ainda fica alheio a isso, prefere apostas esportivas, né? Prefere lá apostar muita gente, né? Então, é assustador isso, né? Assustador, O Brasil tá no top 5 lá, de demanda para isso. O Share of Wallet, cara, o meu sócio estava contando outro dia, que veio o patrocínio do Corinthians, né? Eu falei, cara, como é que pode, né? A gente foi olhar os números, falou, porra, aí você vai ver quanto que gastam com isso, né, cara? 50 bilhões por ano, uma coisa assim, surreal, né? Surreal aqui. Caraca, cara. Não, até uma tristeza. Uma tristeza, né, cara?